Bora, moçada, vamos continuar aqui trabalhando com a isomeria de função, não é? Nosso terceiro exemplo agora. Nós vamos trabalhar mais dois e depois vamos para os dois últimos casos dentro da isomeria plana, combinado? Então, no exemplo 3, nós vamos trabalhar com a fórmula C3H6O2. Dica preciosíssima. Se eu estou trabalhando com fórmulas moleculares, onde eu encontro dois oxigênios, já podem esperar de cara que vai se tratar de um ácido carboxílico e de um éster, tá bom? É a única comparação que nós vamos buscar onde dois oxigênios vão estar presentes na fórmula. Então, aqui ó, nós vamos pegar um ácido carboxílico e vamos compará-lo com um éster, tá bom? É essa a comparação que eu vou buscar. Então, com 3 carbonos, vamos montar um ácido. Não é? Só tem um nesse caso. Que seria esse ácido aqui, ó. CH3, CH2, C dupla O, OH. Que ácido é esse? Esse ácido pra gente é o ácido 1, 2, 3, prop, né? Propanoico, ok? Esse é o ácido propanoico, tá? Então, percebam que eu vou pegar esse CH2 aqui, ó, vou tirar ele daqui e vou jogar ele junto com esse hidrogênio que está aqui à direita. O que nós vamos produzir? Aqui, ó, CH3, C dupla O, CH2 foi lá para o hidrogênio, então, juntinhos viraram um CH3. Isso é um éster, C dupla O e carbono em sequência, é assim que a gente caracteriza a função. Como nomear esse composto? Cadeia principal, que é essa aqui, ó, com 2 carbonos, etanoato de o grupinho ligante com a terminação no gênero feminino. Então, metil vira metila. Então, esse aqui é o etanoato de metila, tá bom? Então, é assim que nós vamos trabalhar de agora em diante, né, essas comparações. 2 oxigênios, de cara vai ser essa, tá bom? E aí, claro, existem vários comportamentos. O ácido carboxílico é uma espécie ácida, não é? Ele é capaz de desprotonar, libera H+, acidifica o meio. Os ésteres, eles não têm esse comportamento ácido-base, tá bom? Ácidos realizam ligação de hidrogênio entre suas moléculas, os ésteres não o fazem, ou seja, tem muita diferença entre eles. E uma coisa que os conecta, que é uma reação orgânica importantíssima. Ácidos e ésteres, não é, se convertem a partir da esterificação de Fischer. Um ácido e um álcool, não é, geram um éster mais água. Então, claro, não é, eles teriam fórmulas diferentes, não é o que eu estou falando. Mas o que eu quero te mostrar é que existe alguma coisa que, né, dá sentido às comparações que nós buscamos, tá bom? Então, na isomeria de função, né, esse seria o nosso exemplo de número 3. E no último exemplo, exemplo 4, nós vamos aqui trabalhar com a fórmula molecular C7H8O, ok? De cara, calma aí. 7 carbonos, Cris? Porra, sacanagem, né? Gente, percebam que a quantidade de carbono e de hidrogênio é praticamente a mesma. Praticamente a mesma, tá? Um a mais aqui nesse caso. Quando nós encontrarmos, não é, fórmulas moleculares elevadas, não é, com igualdade entre C e H ou um valor muito próximo, nós vamos encontrar alguém muito especial, que é um núcleo benzênico, tá bom? Então fica a dica para vocês. Então olha o que nós vamos buscar com a fórmula C7H8O. E aqui eu não vou fazer muito mistério, já vou desenhar um dos compostos, tá? Eu vou desenhar aqui pra gente um álcool. Um álcool com essa fórmula. Então, na hora de montá-lo, eu vou ter esse aqui, ó. Olha lá, o núcleo aromático, CH2OH, ok? Esse composto é um álcool. E qual o nome dele? Fenilmetanol, ou álcool benzílico, tá? Dá na mesma. Então eu vou usar aqui fenil, que é o grupinho aromático ligado no metanol. Então esse aqui é o fenilmetanol, beleza? Então nós temos ali um álcool.
E eu vou aqui buscar uma outra possibilidade. Gente, se eu tenho álcool, eu posso produzir éter. Foi o nosso primeiro par. Então, esse CH2 aqui, ó, eu vou jogar ele aqui para frente junto com o hidrogênio. E aí eu vou obter esse outro composto, ó. Olha lá. OCH3. Ok, né? Legal. Esse aqui é um éter. Álcool e éter já eram esperados. Aqui eu tenho um álcool aromático, aromático, um éter aromático, e eu vou ter, nesse caso, não um par, mas eu vou ter um trio. Esse éter é o metoxibenzeno, e eu aqui consigo gerar um outro composto diferente. Olha só um rabisco. Todo mundo concorda que ligado aqui no benzeno existem hidrogênios. Eu vou tirar esse hidrogêniozinho aqui, ó, tem um Hzinho aqui. Eu vou tirar ele e vou trocar com o CH3. O CH3 vai vir para cá, o hidrogênio vai para lá. O que eu produziria? Aqui, ó. Eu produziria exatamente esse composto, ó. OH e o CH3. A qual função esse compostozinho pertence? Hidroxilo ligado a núcleo benzênico. Isso aqui para a gente é o fenol. Não é? Nesse caso, o 2-metilfenol ou ortometilfenol. 2-metilfenol. Então percebam que, neste caso, se existir um álcool aromático ou um éter aromático, tanto faz, eu posso produzir um fenol como isômero de função. Tá bom? Então, são esses os casos que nós precisamos guardar. São essas as comparações que vocês vão perceber nos exercícios vão ser cobradas da gente. Combinado? Então, álcool, éter, aldeído, cetona, ácido, éster e esse trio, não é? No qual o álcool e éter já eram esperados, mas o fenol aparece como possibilidade para a gente. Combinado? Então, essa é a isomeria de função. O terceiro tipo já foi, e agora vamos para os dois próximos, a fim de fechar a isomeria plana, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó. Pegando essas fórmulas moleculares, que eu estou colocando aqui para vocês em roxo, é esperado que vocês também, né, depois de conhecido o que a gente está fazendo, tenham a capacidade de montar possibilidades. Por isso que é importante a gente ali se dedicar ao treinamento da representação de estruturas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro casos, agora vamos para o quarto, ok? Nós vamos ter a isomeria de compensação, que é também, né, conhecida por nós como metameria. Ok? É a metameria. Então, o que nós vamos buscar aqui nesse caso? Tá? Os isômeros, eles diferem entre si, claro, não é? Quanto à posição de um heteroátomo, em uma cadeia heterogênea. Então, de cara aqui, você vai comparar compostos que tenham cadeias carbônicas heterogêneas. Então, o heteroátomo vai ter que estar entre carbonos. Então, nós vamos poder encontrar entre carbonos oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, mas, por exemplo, um cloro não pode estar entre carbonos. Por quê? Porque o cloro só faz uma ligação. Se a cadeia precisa ser heterogênea, o heteroátomo tem que estar entre eles. Combinado? Então, o caso mais clássico de todos envolve exatamente essa comparação aqui. Ó. Exemplo 1. Fórmula molecular C4H10O. E se nós estamos aqui buscando alguém que tenha cadeia heterogênea e tenha um oxigênio, eu já posso esperar
de cara que se trata de um éter, não é? Então, a identificação de função para que eu consiga fazer essa conexão, porque eu preciso dela aqui, tá bom? Então, eu preciso relacionar o que já foi visto ao que é necessário para a gente cercar e fechar ali o nosso problema. Então, o que nós vamos conseguir desenhar? Com a cadeia heterogênea. Então, o oxigênio tem que estar entre carbonos. Nós vamos conseguir desenhar esse composto, ó, CH3, O, CH2, CH2, CH3. Tá? Olha lá, cadeia heterogênea. O oxigênio está entre carbonos. Agora eu vou trocar o O com esse CH2 aqui, ó. Os dois, tá? E nós vamos ter CH3, CH2O, CH2, CH3. Olha lá, percebam que o oxigênio está em lugar diferente. Cris, me ajuda. Como é que eu não vou confundir a metameria com isomeria de posição? Porque eu estou mudando a posição de um heteroátomo dentro da cadeia. Mas estou, sim. Nomeia esse composto. Não é? Esse composto aqui, na hora que a gente for nomear, isso é um éter. Não é? Então, esse aqui vai ser o metóxi, ou o 1-metóxi, propano. Ok? E esse composto aqui é o etoxi-etano. O que eu chamei a atenção na isomeria de posição? Isômeros de posição têm todo o nome igual, exceto os números. Quando você bate o olho nesses dois compostos, o nome não é o mesmo, não é verdade? A diferença entre eles não é o número, não é? Mas sim a nomenclatura. Então, aqui eu tenho, percebam, um carbono à esquerda, 3 carbonos à direita. Quando eu mudo esse oxigênio dentro da cadeia heterogênea, eu tenho dois carbonos, à esquerda e 2 carbonos à direita. Isso quer dizer que os pedaços ou os grupos ligantes ali conectados nesse oxigênio, no heteroátomo, não são iguais, tá bom? Então, fechamos o primeiro exemplo aqui. E onde nós vamos encontrar a isomeria de compensação? Desculpa. Nós vamos encontrar onde as cadeias puderem ser heterogêneas. E quais são as funções? Éteres, aminas e ésteres. São os casos nos quais essa isomeria vai ser encontrada. Tá bom? Então, só mais um exemplozinho para a gente fechar. E aqui eu vou trabalhar, por exemplo, com uma amina C4H11N, se não me engano 11, se não for eu corrijo. Então, vamos lá, ver o que eu consigo desenhar aqui, ó. CH3, CH, mesma coisa, CH2, NH, CH2, CH3. Então, deixa eu ver aqui, ó. 6, 10, 11, deu certinho. Então, como vamos chamar essa amina? Ela é uma amina secundária, não é? Nesse caso, nós temos aqui a dietilamina. São os dois grupinhos etil ali conectados a ela. E eu posso mudar o tamanho das cadeias laterais a fim de obter, por exemplo, essa. NH, CH2, CH2, CH3. Não necessariamente existem só esses dois, tá bom? Então, aqui nós temos a N, metil propanamina, ou, metilpropilamina. Eu posso nomeá-las da forma que eu achar mais adequada, tá? Eu, você, tá bom? Então, percebam que as duas cadeias são cadeias heterogêneas, beleza, moçada? Então, a isomeria de compensação ou metameria, ela vai comparar exatamente esse tipo de composto, tá bom? Cadeias heterogêneas sempre pra gente. Cuidado, quando eu falo que existe um heteroátomo é qualquer átomo que não seja carbono e hidrogênio. O cloro é um heteroátomo, ok? Mas quando eu falo que a cadeia é heterogênea, é porque o heteroátomo está entre os carbonos, tá? O cloro num composto seria um heteroátomo, mas ele não é capaz de deixar a cadeia heterogênea. Estão percebendo a diferença? Então, cuidado para a gente não fazer essa confusão, tá bom? E o último tipo de isomeria plana.
lavamos, né? E aí fechamos esse pedacinho para em breve, né, começar a se dedicar a outra. Vamos lá. Tá acabando. Vamos lá. O que fazer, né? Ou o que prever no último caso, ok? Essa isomeria também é uma isomeria importante, né? Muito cobrada, que é a isomeria dinâmica ou tautomeria. Agora, por esse nome aqui, talvez você já sintonizou o que você vai aqui agora relembrar, não é? O que seria essa tautomeria? Ou, não é, quando ela vai ser encontrada? Aqui, gente, de cara, é um equilíbrio estabelecido entre compostos de funções diferentes. Entre compostos, de funções diferentes. Então, nós vamos ter um equilíbrio, ok? Ai, meu Deus, eu vou ter que tomar muito cuidado para não confundir com isomeria de função. Isso é verdade, tá bom? As funções aqui comparadas vão ser diferentes. Isso é verdade, tá? A conversão entre os isômeros, que são os compostos que nós vamos analisar, a conversão entre os isômeros, ela vai envolver duas coisas. Ela envolve a migração, a reestruturação, a reorganização, tá? A migração de uma ligação π, de uma ligação π e um pequeno grupo ligante. Um pequeno grupo ligante ou hidrogênio, tá? Então a tautomeria ela pode acontecer com grupinhos menores também. Às vezes um grupo metil, um grupo etil acabam migrando, mas nós vamos trabalhar só com H, tá bom? Então é isso aqui que vai nos interessar. Uma ligação π, ok? E um átomo de hidrogênio vão migrar dentro da nossa estrutura, combinado? Então, quais são os pares aqui que nós vamos buscar, ok? Obrigatoriamente, uma ligação π vai se reestruturar juntamente com o hidrogênio. E aqui nós temos, nos casos clássicos que vão nos interessar, não são os únicos que existem, mas são os que a gente vai encontrar nas questões, tá bom? Nós temos aqui, de cara, a seguinte possibilidade. Exemplo 1, fórmula molecular C3H6O. É a mesma fórmula molecular da cetona e do aldeído que eu usei em isomeria de função. Mas claro que não vai ser aquele par, porque senão não estaria presente, em dois casos ao mesmo tempo. O que nós vamos buscar aqui com a fórmula C3H6O? Claro, um composto diferente dos outros. E aí eu vou trabalhar com esse composto aqui, ó, CH, COOH. Esse compostozinho, ele pertence à função aldeído, sim, mas ele vai estabelecer o equilíbrio com um composto de uma outra função que não a cetona. Então, eu vou comparar esses dois, ó, e o que eu vou perceber é que o de lá é um aldeído, mas o de cá pertence a qual função? Hidroxila ligada a carbono que faz dupla, isso é um enol para a gente. Então, nós vamos ter aqui um aldeído sendo comparado a um enol, ok? E aqui eu tenho um equilíbrio entre eles. O que isso quer dizer? Que o aldeído se converte em enol, ao mesmo tempo o enol se converte em aldeído. Você tem um equilíbrio estabelecido. O processo é reversível, e dinâmico. Quer dizer que ambas as reações acontecem ao mesmo tempo. No entanto, os enóis
no geral, eles são compostos muito instáveis e, portanto, o equilíbrio ele está majoritariamente favorecendo a presença do aldeído e não do enol. Menos de 1% nas soluções, né, nas quais esse equilíbrio se estabelece, vão estar na forma de enol. Mas perceba que a conversão entre eles acontece da seguinte forma, ó, presta atenção. Aqui, ó, eu tenho, tá vendo o oxigênio, vizinho a uma ligação π, que está aqui presente. E o oxigênio é um elemento com alta eletronegatividade. Então, o que vai acontecer? Esse parzinho de elétrons, ele vai migrar para o oxigênio, tá bom? E o oxigênio só faz duas ligações. Então, esse hidrogênio, ele migra para o carbono vizinho. É isso que vai acontecer. É quase que uma troca. Você me dá a π e eu te dou o H em troca. É isso que vai acontecer. Então, quando essa duplinha vier para cá, eu gero o aldeído, tá vendo? E o hidrogênio foi para lá, o CH virou um CH2. Eu escrevi errado aqui, ó. Estava faltando. Então, o que eu estou percebendo é exatamente isso. E o contrário também acontece, só que numa extensão muito pequena, né? A π ela pode migrar para cá e um dos hidrogênios voltar lá para cima a fim de gerar o enol, tá bom? Então, o primeiro equilíbrio que nós vamos encontrar é exatamente esse, tá? A gente chama ele de equilíbrio aldoenólico, entre um aldeído e um enol, tá ok? Então, a primeira possibilidade é exatamente essa, tá? Então, muito cuidado, não é isomeria de função. Por quê? Na isomeria de função, eu comparo compostos que pertencem a funções diferentes, ponto final. Aqui, um composto se converte em outro, vocês estão percebendo? Então, ao mesmo tempo, ambas as reações acontecem simultaneamente. É uma questão de equilíbrio, tá? Então, é bem diferente. E nunca, nunca, nunca vão ser os pares que vocês já aprenderam em função, tá? Pelo amor de Deus. Então, exemplo 1 já foi. Vamos para o exemplo 2 e acabou a isomeria plana, tá? Então, só para fechar. Vou deixar esse exemplo 1 aí, só para a gente, né, perceber a diferença entre eles. Ou não, né? Exemplo 2. C3H6O. Não há diferença, mas a semelhança. Vocês estão percebendo que a fórmula é a mesma? Ô Cris, brincadeira. Qual a fórmula C3H6O? Lá atrás você usou aldeído e cetona. O aldeído está aqui. Então quem que eu vou fazer agora? Acetona. Então, aqui ó, CH3, C-O, CH3. Acetoninha presente, tá? E da mesma forma, com essa fórmula, nós vamos poder montar esse composto. Ó. CH2, dupla COH, CH3. Ambos têm a mesma fórmula, mas pertencem a funções diferentes. A cetona, ela pode se converter em enol e o enol pode se converter em cetona. Ambas as reações acontecem simultaneamente. Mas como eu disse, os enóis são instáveis, então esse equilíbrio está deslocado para a esquerda, não é? Levando em consideração essas duas espécies. Tá? Então, aqui eu percebo que eu tenho uma cetoninha, uma cetona, e aqui eu tenho um enol. Ok? Então esse equilíbrio ele é chamado de cetoenólico. É um equilíbrio estabelecido entre cetona e enol. Tá? E a conversão, galera, mesma coisa. Aqui, ó. A dupla migra para o oxigênio, o hidrogênio para o carbono vizinho e eu produzi a cetoninha, que é majoritária ali. Tá? Mas a conversão no sentido contrário, ela também poderia acontecer dando origem ao meu enol. Nenhum problema. Agora, Cris, como saber se vai ser cetona ou vai ser aldeído? Simples aqui, ó. Esse enol, ele é um enol secundário. Por quê? Porque o carbono da função, que ó, ele é um carbono secundário, sempre vai tautomerizar para cetona. E aqui embaixo, esse é um enol primário, um enol no qual eu tenho a hidroxila ligada a um carbono primário. E aí ele sempre vai tautomerizar na pontinha e, portanto, produzindo
um aldeído, tá legal? Então, é isso, galera. Esses são os casos de isomeria plana, isso é o que a gente tem que saber, e agora é treinar, sentar o pau no exercício, e o que vocês precisarem, eu vou estar à disposição para ajudá-los. Combinado? Bons estudos, boa aula, se cuidem, valeu, tchau!